Oi. Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso programa de biologia. Programa esse que ele foi planejado exatamente para o Enem e para os concursos que ora se avizinham, né, para que sejam realizados. Então, na nossa última aula, nós demos início ao reino Plantae, né? Ao reino Plantae. É o mesmo reino vegetal, né? Então, quem está acompanhando as aulas, a nossa primeira aula, nós falamos sobre a matéria, né? Nós demos início ao estudo das células, que é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Aí falamos dos protozoários, falamos das bactérias, falamos dos fungos
E hoje não, na aula passada, nós demos início ao reino plantae. Nós vimos que as plantas, elas apresentam, tem uma palavra que na filogenia, ela é muito utilizada, que é a sinapomorfia. Sinapomorfia, tá? Bom, essa palavra, ela é um termo filogenético que é aplicado para a classificação, para a filogenia de qualquer grupo de ser vivo. E a sinapomorfia é a característica que determina um determinado grupo de ser vivo, tá? É a característica que determina um taxon, né? E é uma característica que vai exatamente diagnosticar um ser vivo como pertencente a um determinado taxon. O que é um taxon? Taxon é uma categoria, taxonômica, né? Por exemplo, quais são as principais as categorias taxonômicas? Reino, ramo ou filo, né? Classe, ordem, família, gênero e espécie. Bom, quando eu falo de sinapomorfia, eu estou falando da principal característica, normalmente uma característica morfológica que permite classificar um determinado ser vivo como pertencente a uma categoria taxonômica. Nós estamos falando de reino plantae, de reino vegetal. Qual seria a principal característica que vai definir um ser vivo como pertencente ao reino plantae? Ou seja, a sinapomorfia é aquela característica diagnóstica, é aquela característica que permite classificar um determinado ser vivo como pertencente a um determinado taxon, né? A um determinado taxon. Então, nós estamos falando de reino plantae. Então, qual seria a principal característica do reino plantae? Primeiro, suas células apresentam, vamos recapitular, membrana dupla, né? Apresentam membrana dupla. Daqui a pouco nós vamos recapitular, nós vamos mostrar para vocês, né? O desenho de uma célula. Eu não desenho muito bem, mas eu vou fazer uma demonstração aqui das duas membranas presentes nas células vegetais. Nós temos uma membrana mais interna, que é a membrana plasmática, né? A mesma membrana que vai estar presente nas células animais, nas células fúngicas, né? Nas células dos protistas, dos moneras, né? Então, membrana plasmática. Agora, a característica que vai definir uma determinada matéria viva, um ser vivo,
como pertencente ao reino vegetal, é exatamente a presença da parede ou membrana celulósica. Da membrana celulósica, né? Então cujo principal componente químico presente é a celulose. Então, às vezes vem em alguma questão, tanto para o Enem quanto para concursos, o termo sinapomorfia, e aí vem aquela pergunta que não vem direta, mas no corpo da questão é necessário que você entenda a definição desse termo sinapomorfia. Então, sinapomorfia é a principal característica morfológica que vai definir um determinado ser vivo como pertencente a uma determinada categoria taxonômica. No caso, nós estamos tratando de ramo, de reino. Então, qual é a principal característica do reino Plantae? É que suas células apresentam parede celular dupla. Tem uma membrana mais interna, chamada membrana plasmática, e a membrana mais externa, membrana ou parede celulósica. Ela é assim chamada celulósica, porque ela vai ter um carboidrato, um componente químico majoritário, e esse componente é chamado de celulose. Então, essa é a principal característica do reino Plantae. O reino Plantae, ele apresenta, mas isso não é uma característica exclusiva, porque também as algas fazem fotossíntese, né? Também nós temos um grupo de algas que faz fotossíntese, mas os vegetais, eles apresentam também a fantástica capacidade de produzir o seu próprio alimento através do mecanismo da fotossíntese. Lembram que nós falamos na aula passada, né? E a fotossíntese, ela acontece exatamente nos seres que apresentam cloroplastos. E dentro dos cloroplastos nós vamos encontrar uma molécula muito importante para a geração de energia primária nos ecossistemas, que é a clorofila. A clorofila nada mais é do que um pigmento que vai servir de sede, vai servir de local para a realização da fotossíntese. Então, essa fotossíntese, ela é um evento, né? É uma reação extremamente importante para a manutenção de vida no planeta. Por quê? Porque os vegetais, eles são autotróficos. Os vegetais clorofilados são autotróficos, ou seja, através da fotossíntese, eles produzem o seu próprio alimento. Só que essa característica, ela não é uma característica exclusiva do reino Plantae. Por exemplo, nós temos um grupo, a parte do reino Plantae, filogeneticamente já definido, que são as algas. As algas. E também nós temos alguns protistas, alguns protozoários, como do gênero Euglena, que esses protozoários, por possuírem clorofila em seu citoplasma, eles conseguem realizar o processo da fotossíntese.
E o que a fotossíntese produz? Ela produz a energia, a energia primária dos ecossistemas. Ela produz a energia primária dos ecossistemas. Então, todos os seres autotróficos, dentro de um processo de interações ecológicas, eles são os seres chamados de produtores. Tá? Então, em aulas futuras, quando nós tratarmos das relações tróficas, produtor, consumidor e decompositor, nós vamos ver que os produtores, eles estão representados na base da cadeia alimentar, porque dos produtores, é que demanda toda a energia primária, a energia que vai dar o start, que vai servir de base para todas as reações metabólicas executadas por todos os seres vivos, tá? Então, isso aqui é só um lembrete, é uma recapitulação bem rápida, destacando as características presentes das plantas e a importância das plantas também. Bom, na nossa última aula, nós estávamos falando exatamente dos grupos de vegetais. E nós paramos exatamente nas plantas gimnospermas, né? Lembram que nós falamos das briófitas? Quais foram as plantas que nós falamos na aula passada? Falamos das briófitas, falamos das pteridófitas. Lembram? O que são? Popularmente as briófitas são conhecidas como? Elas são os musgos e hepáticas. Então, esses aqui são os nomes populares dessas plantas. São plantas morfologicamente, anatomicamente, um pouco diferentes dos vegetais superiores. Tá? Vamos recapitular. O que nós vimos que as briófitas apresentam? As briófitas, elas não possuem raiz, tá? Elas não possuem raiz verdadeira, elas não possuem caule e elas não possuem nem raiz, nem caule e nem folhas. Mas às vezes tem gente que pergunta: professor, mas eu vi, por exemplo, a imagem. Nós vamos recapitular aqui. Nós vimos a imagem de uma briófita e lá eu vi uma raiz. Aquilo ali não é raiz verdadeira. Na biologia, tem algumas coisas que nós temos que aprender a analisar, né? Então, por exemplo, as briófitas, ali nós temos a figura ao lado de um musgo, aí você olha, pensa que é uma planta que está ali, né? Você vê algo parecido com raiz, algo parecido com caule e algo parecido com folha, mas nós não podemos considerar, porque para ser considerado raiz, tem que ter uma estrutura complexa, né? E, por exemplo, quais são as principais partes de um musgo? Aí sim, aí vai ter uma coisa parecida com raiz, mas não é raiz, é chamado de rizóide, que é como se fosse uma pseudo-raiz. Aí tem algo parecido com caule, mas não é caule, morfologicamente difere do caule verdadeiro, é chamado de caloide. E tem algo que é parecido com folha, mas que não é folha, que é chamado de filóide.
Então, as briófitas, dentro de uma escala evolutiva, elas representam os primeiros vegetais a conquistar o ambiente terrestre. Só que, apesar delas viverem fora da água, fora dos rios, fora dos mares, mas ela tem uma condição, uma exigência climática. Elas só vão sobreviver em ambientes de elevada umidade relativa do ar. Então, nunca menor que 80%. Tá? Então, por exemplo, em áreas cuja umidade ela está abaixo de 80%, essas áreas elas estão impróprias para o desenvolvimento fenológico da planta, o desenvolvimento reprodutivo. Tem uma palavra que é muito utilizada em botânica, mas também é utilizada para o desenvolvimento de outros grupos de seres vivos, que é exatamente a fenologia. A fenologia nada mais é do que o desenvolvimento da planta. Nada mais é do que o desenvolvimento da planta. E esse desenvolvimento perpassa desde o momento do embrião, né? O mecanismo do desenvolvimento embrionário já é um evento fenológico, né? O embrião, o crescimento, a maturação, e a reprodução. Imagina, fenologia. Olha só, vem essa palavra de repente numa questão, para que exija que você consiga interpretar a questão para começar a respondê-la. Em todas as questões que nós temos observado, e a gente vem trabalhando muito nessa revisão bibliográfica, revisando os últimos Enems, os últimos concursos, né, das mais variadas fundações que elaboram essas provas, e a gente vem percebendo que são questões longas e questões que exigem, às vezes, um conhecimento multidisciplinar. Imagina você que tem questões que são relacionadas à fotossíntese da planta, por exemplo, que exige que você saiba física, tá? Que você saiba física, porque a temperatura ela é importante no mecanismo da fotossíntese, a gente vai ver mais para frente. Então, em uma questão, às vezes é necessário que nós saibamos vários conceitos, tá? Bom, então a fenologia nada mais é do que o desenvolvimento, são todos os fenômenos, são todos os eventos de desenvolvimento que perpassa um ser vivo, em especial aqui no caso das plantas. Então, os eventos embrionários, o crescimento, a maturação, a reprodução, tá? Então, todo o ciclo de vida de uma planta, ela responde aos eventos fenológicos. Então, se você, em uma questão, você se deparar com essa palavra fenologia, não esqueça, fenologia é exatamente o desenvolvimento, explica os eventos do desenvolvimento de uma determinada planta, não somente da planta, mas também de outros tipos de seres vivos, tá? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Já fizemos essa pequena recapitulação e vamos ver aqui as gimnospermas. Né? Então as gimnospermas, nós chegamos a iniciar a caracterização das gimnospermas. Eu vou escrever aqui, mas lá na nossa tela interativa,
nós temos aqui a palavra gimnosperma. G-I-M, gimnosperma. Toda vida que a gente vai iniciar a estudar um grupo de ser vivo, a gente tem que saber os componentes que fazem parte da gimnosperma. Então, quais são as plantas que estão classificadas como gimnosperma? Nós temos aqui as araucárias, né? Os pinheiros e as plantas, um grupo de árvores chamado de cipestres, tá? Perdão, é ciprestes. Ciprestes. Então, as araucárias, os pinheiros, elas são plantas de clima. Que tipo de clima? Normalmente de clima frio. Aqui no Brasil existem florestas naturais de araucária, né? Os pinheiros já são plantas que se adaptam, né? Elas foram melhoradas geneticamente e vêm se adaptando muito bem em áreas de clima quente e cipreste. Então, as gimnospermas, elas têm algumas características importantes que nós vamos buscar um pouquinho aqui para trás para a gente fazer essa nossa pequena nosso pequeno feedback para que nós consigamos entender melhor, tá? Bom, então, um dos exemplos são os pinheiros do Paraná. Todo mundo sabe, né? Todo mundo já deve ter visto aqui essas árvores de pinho, né? Então, o pinheiro do Paraná, eu acho que aí no 6º ano, no 7º ano, quando a gente estuda, começa a estudar ciências, aí o professor vai falar de vegetação. Então, o pinheiro do Paraná, ela é uma árvore exótica, a flora amazônica. Ela não é endêmica, ou seja, ela não existe com exclusividade na flora amazônica. Então, nós podemos dizer que no Brasil, em ambientes naturais, existe as araucárias e existem os pinheiros, que fazem parte da flora nativa da região sudeste, de parte da região sudeste. Não da Mata Atlântica, mas de uma floresta que ela fica localizada mais central. E a ocorrência maior se dá no estado do Paraná. Bom, essas plantas, as gimnospermas, elas produzem flores, e sementes, né? Elas possuem flores e possuem sementes. Então, elas não produzem o quê? Elas não produzem semente. Aliás, elas não produzem fruto. Elas produzem flores e sementes. Então, essa é a característica morfológica que vai definir gimnosperma como um grupo à parte das demais plantas. Então, a principal característica é que elas produzem flores, tá? Tudo bem, elas produzem flores e produzem sementes, mas não produzem frutos, tá?
Então vamos fazer uma projeção. Ali vocês estão vendo gimnosperma. Na foto ao lado do nosso slide, a gente vê uma árvore típica da flora do sul do Brasil, especial do Paraná, que é o pinheiro do Paraná. E ali a gente vê uma terminologia chamada de pinha. Pinha, né? Eu acho que a gente já deve ter ouvido ou visto naquele programa Globo Repórter. Também nos canais fechados, é sempre bom a gente assistir, que tem alguns documentários importantes. Documentários que trabalham muito a questão da flora, da fauna nativa, a flora e fauna exótica também. Então aqui nós temos a pinha ou estróbilo. Ela tem outra sinonímia, pinha ou estróbilo, ou flor, né? Ou flor, tá? Ou flor. Então, caracteristicamente, as gimnospermas, elas produzem flores, não produzem frutos e semente. Como é o nome exatamente da flor? Ela é chamada de pinha ou estróbilo. Pinha ou estróbilo. Então, aqui a gente tem, aqui vamos fazer uma projeção na nossa tela interativa. Ali a gente tem bem no centro uma imagem que está pinha imatura, tá? E a pinha madura. A pinha imatura, ela está em formação, é uma flor jovem. E a pinha madura, ela já está totalmente com esse ciclo desenvolvido, ela se abre e vai produzir uma semente, né? E vai produzir uma semente que também é chamada de pinhão. Essa semente, ela também é chamada de pinhão. Lá na região sul, ela é muito apreciada como alimento. Então é interessante, são plantas que não produzem frutos, mas produzem uma flor. Dessa flor se desenvolve a pinha, que também é chamada de pinha ou estróbilo, e essa flor ela vai gerar a semente, que a semente ela é chamada de pinhão, tá? Pinhão é o nome da semente, inclusive muito apreciada como alimento na região sul. Lá no Paraná, no interior, existem aquelas feiras de natureza com produtos agrícolas, então é muito comum você ver a semente ou pinhão, que é muito apreciada na culinária. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos na nossa tela interativa. Nós temos alguns exemplos de árvores que são classificadas como gimnospermas. Nós temos ali a sica, né? Nós temos o cipreste, que é muito parecido com o pinho, né? Só que ele não produz, ele não ramifica assim de forma longa. Ele tem um caule, um eixo central e ele tem umas pequenas ramificações. São chamados de cipreste. Então a gente está dando exemplos. Cicas é muito parecido com palmeira, mas não é palmeira, né? A gente observa no desenho. E tem os ciprestes. E tem ali o pinus. Então esses são os representantes. Nós temos gimnosperma, é um grupo de plantas, né? É um grupo de plantas. São plantas que produzem flores, não produz fruto, mas produz semente, né? Então é uma planta que não ocorre de forma nativa aqui na Amazônia. O setor madeireiro, a gente observa quem vai aqui saindo de Macapá até Porto Grande,
nós já tivemos aqui plantio de pinos, mas era um plantio voltado para a produção do papel. Então, eles plantavam, né, dizimaram aí milhões de hectares de cerrado e fizeram uma monocultura, o monocultivo do pinho. Mas depois eles declinaram da plantação do pinho porque o custo operacional de produção da celulose encarecia muito. Então eles não plantam mais e plantam eucalipto. Só que o eucalipto, na realidade, ele não é uma gimnosperma, é uma angiosperma, que é um grupo de plantas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, os gimnospermas, caracterizando, são plantas de porte arbóreo, né? Plantas de porte arbóreo. O que é uma planta de porte arbóreo, né? Uma planta que ela tem uma certa altura, uma altura média aí de 20, 25 metros, tem cipreste que atinge aí seus tranquilos 30 metros, assim como também pinos, que crescem consideravelmente. Então, ela tem um porte arbóreo, ela tem raiz, caule e folhas, produz raiz, caules e folhas, produz frutos, aliás, fruto não, produz flores, e produz sementes, tá? Então, são essas macro características, são essas características gerais que eu preciso saber como informação para poder fazer as minhas interpretações daquelas questões que parecem complexas, tá? Então, ela apresenta raiz verdadeira, caule verdadeiro, folhas, flores e semente, mas não produzem frutos. Já é diferente, por exemplo, das briófitas, das pteridófitas. As briófitas não possuem raiz verdadeira, não tem caule verdadeiro, não tem folhas verdadeiras, tá? Então, cada grupo de vegetal, ele tem a sua característica anatômica, o seu porte. Ou é um porte herbáceo, um porte arbóreo, né? Então, as gimnospermas, em geral, elas crescem bastante, elas crescem consideravelmente. Quem já chegou próximo a um plantio de eucalipto tem certas variedades que aí ficam em torno de uma altura média de 25 do dossel, quer dizer, da copa até o solo, é em torno de 25 a 30 metros. Essa imagem, ela mostra o estróbilo, né? Quer ver? Vamos fazer essa projeção na tela interativa, que está mostrando ali, olha. O estróbilo tem o estróbilo feminino. O estróbilo feminino é aquele que produz bastante pinha, né? Que produz a pinha. A gente percebeu que tem flores, que é chamado de pinha, né? Ou estróbilo, aqui, a gente ainda agora acabou de falar para vocês. E essa vai ter a flor feminina, ela é perceptível. Então, a gente vê ali, estróbilo feminino ou pinha ou flor do pinheiro, tá? Então, em geral, essa flor, ela se origina dos caules laterais, né? Tem a sequoia gigante, que na aula passada nós falamos aqui, que é uma gimnosperma que pode atingir até 85 metros de altura. Falei também, fiz uma analogia com o pinheiro do Paraná, aliás, com os nossos angelins, que são as árvores gigantes da Amazônia, que recentemente foi encontrada e medida uma árvore, um angelim da Amazônia, com aproximadamente aí 95 metros, muito alta.
essa planta, né? E aí eles estimaram mais ou menos a idade dessa planta em torno de 400 a 500 anos, né? Quando os portugueses aqui aportaram no Brasil, essas árvores certamente ainda eram bem jovens, né? E ali tem o estróbilo masculino. Obviamente que o estróbilo masculino ele vai ser importante no momento do quê? Da produção do gameta masculino. Então, quem na realidade vai gerar o estróbilo vão ser a gente daqui a pouco a gente vai falar sobre a reprodução e nós vamos entender melhor como essas plantas se reproduzem. Na aula passada, a gente entendeu como se reproduz uma briófita, né? E como se reproduz uma pteridófita. Vimos que a água, a umidade, né? A umidade, o que é a umidade? É o teor de água no ar, né? Então, quanto maior a umidade, acima de 80%, melhor é esse ambiente para o processo de reprodução, por exemplo, de briófitas e pteridófitas, porque os gametas precisam dessa umidade para se deslocar, eles conseguem se locomover para atingir o aparelho reprodutor, no caso, o gameta masculino, ele vai atingir a oosfera, que é o gameta feminino, por exemplo, das pteridófitas, tá? E aqui esse desenho ele é interessante porque ele mostra a variedade de estróbilos, né? A variedade de flor. Então, aqueles desenhos que tem ali, olha lá, estróbilos de diversos tipos de gimnospermas. Então, nós temos aqui esse tipo, que lembra muito uma sapucaia. Isso aqui é o estróbilo. Então, aqui nós temos outro tipo de estróbilo. Então, de acordo com a espécie, nós vamos encontrar vários modelos de estróbilos, né? Vários modelos de pinha ou flor ou estróbilo é a mesma coisa. Então, isso de repente é um caráter que serve para a identificação, das mais variadas espécies de gimnospermas. Agora nós vamos estudar as principais. Eu fiz uma apresentação das gimnospermas, uma apresentação com os nomes vernaculares ou populares, né? É uma outra terminologia que a gente utiliza em botânica, são os nomes vernacular. Então, o que significa o termo vernacular? O termo vernacular é a mesma coisa que nomes populares. Mas dentro de uma gramática mais culta, uma gramática científica, nós não nos habituamos a chamar plantas os nomes populares, e sim os nomes vernaculares. Então, por exemplo, quais são os nomes vernaculares? As gimnospermas, quais são as árvores que representam esse grupo? Araucária, pinheiro, cipestre. Nós estamos falando exatamente dos nomes vernaculares. Bom, a primeira característica, isso a gente vai ter que relembrar. Todas as gimnospermas, elas são plantas o quê? Plantas vasculares. Plantas vasculares. E o que são plantas vasculares? São plantas que apresentam vasos, condutores
Vasos condutores de seiva. Vasos condutores de seiva. Então, primeiro vaso condutor de seiva é o xilema. Isso aqui nós já vimos isso em aulas passadas. E o outro vaso que tem é o floema. Nós vimos na aula passada que o xilema ele vai conduzir a seiva bruta. A seiva bruta. E o que é a seiva bruta? É água mais os sais minerais. O que são os sais minerais? São os macro e micro. Macro e micronutrientes, que vão estar presentes onde? No solo. Você já deve ter falado, por exemplo, que a Amazônia, o solo da Amazônia é um solo pobre. Um solo pobre, mas vocês podem me perguntar, poxa, mas a Amazônia, ela é constituída, a sua flora, por árvores gigantes, né? Árvores estrondosas. Nós temos aí uma média, um dossel, altura da copa, médio de 30 metros. E por que essas árvores elas são tão robustas e estão em solos tão pobres? Porque na Amazônia tem um mecanismo da retroalimentação. Do que se alimenta? Ou então de onde vêm os macros e micronutrientes que nutrem as árvores da floresta amazônica? Vem exatamente da sua biomassa, da folha, dos frutos, dos galhos. Toda a biomassa vegetal que cai no solo forma uma camada de folhas chamada de liteira. Então, quando você anda numa floresta, se parece que está andando sobre um tapete de folhas. Aquilo ali é chamado de liteira. Aquilo se decompõe e vai fornecer para essas árvores grandes os macros e micros nutrientes que são essenciais para a sua sobrevivência. Então, o xilema, as gimnospermas, elas são plantas vasculares. Ou seja, ela tem xilema, tem vasos condutores de seiva, xilema e floema. O xilema é a seiva bruta e o floema é a seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? Nós falamos na aula passada. Seiva elaborada é todo o produto resultante da fotossíntese. Então, nós colocamos aqui no caso a equação da fotossíntese, né? Por exemplo, água que está no solo, mais os sais minerais, o gás carbônico, vai resultar o quê? Vai resultar um carboidrato. Vai resultar um carboidrato mais o quê? Mais o oxigênio, né? Então, isso aqui é a equação. Sempre, quando a gente está falando de seiva, a gente tem que exemplificar o que é a seiva bruta. A seiva bruta é água que está no solo e sais minerais que também estão no solo. Elas têm que subir, né? Por diferença de potencial, por osmose, a água sobe do solo. Ela sobe através do quê? Ela sobe pelo vaso condutor de seiva bruta, pelo xilema. E vai para onde? Vai para as folhas, porque nas folhas é que você vai encontrar a maior concentração de clorofila, que são as moléculas verdes que servem de local para a realização da fotossíntese. E elas estão dentro de uma organela que está presente nas plantas e não nos animais, chamadas de cloroplastos. Então, primeira característica, as gimnospermas, elas são vasculares. Ao contrário, por exemplo,
das briófitas. As briófitas, a gente viu que elas são avasculares. Elas não apresentam vasos condutores de seiva. Bom, uma outra característica presente nas gimnospermas, que não estão presentes nas briófitas, é a presença de raiz, caule e folhas verdadeiras. Tá? Então, a primeira característica, elas são o quê? Vasculares. Tem xilema e tem floema, vasos condutores de seiva, brutas e elaboradas. Bom, aí as gimnospermas vão apresentar raiz, caule, folhas, né? Folhas. Elas vão apresentar, que mais? Estróbilo e semente. Estróbilo, que seriam as flores, estróbilos e semente. Estróbilos e semente. Outra característica, o estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, né? Então, estróbilo. Aí, quer ver, gente, dei uma lida ali, eu acho que vocês conseguem, aí no notebook ou no celular de vocês, vocês conseguem ler. A terceira característica, o estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas, sem ovário, portanto, não há a formação de frutos. Essa é a principal diferença entre gimnosperma e angiosperma. Ambas apresentam porte arbóreo, entretanto, as gimnospermas elas não apresentam frutos. Elas apresentam o estróbilo, que é a flor, a pinha, né? Que é uma flor rudimentar. Por que é uma flor rudimentar? Qual o significado científico desse termo rudimentar? É que não atingiu o completo desenvolvimento. O que tem na flor? Nas flores tem as pétalas, as sépalas, em geral nas flores tem o aparelho reprodutor masculino, o androceu, o aparelho reprodutor feminino, o gineceu, só que nas gimnospermas, o estróbilo, que representa a flor, ele não é uma flor ainda que atingiu o seu total desenvolvimento, como acontece com as plantas angiospermas, que apresentam flores verdadeiras, tá? Então, essa flor, ela é rudimentar, ela é assim chamada porque elas não apresentam pétalas, elas não apresentam o ovário, que o ovário, na realidade, ele é o nome popular do gineceu, que é o aparelho reprodutor feminino da planta. Portanto, a não presença do ovário faz com que essas plantas elas não produzam o quê? Não produzam frutos, tá? Então, os gametas, eles são produzidos no estróbilo. Não há a formação do ovário, não há a formação, por exemplo, não apresenta um órgão específico para a formação de óvulos, tá? Então, os gametas, eles são gerados, eles são produzidos no estróbilo. O gameta masculino, ele não é flagelado, ao contrário do gameta que a gente viu em embriófita e pteridófita, que são flagelados, e esse flagelo faz com que eles consigam, em ambiente úmido, nadar, se locomover um pouquinho para visitar o aparelho reprodutor feminino. Isso é embriófita e pteridófita. Já em gimnospermas, são plantas supostamente mais... tem um padrão de evolução, um padrão de especialização anatômico mais desenvolvido que embriófitas e pteridófitas. Então,
Então, o gameta masculino, ele não é flagelado, ele é transportado dentro do grão de pólen. Então, lá no estróbilo, que é uma flor rudimentar, mas a gente já vai encontrar estruturas responsáveis pelo transporte do gameta masculino dentro lá do estróbilo, tá? Que é transportado dentro do grão de pólen. Na realidade, o grão de pólen, muita gente fica um tanto quanto equivocada, pensa que o grão de pólen ele é o gameta. Ele não é o gameta, ele é uma estrutura que transporta o gameta. Os estróbilos não possuem elementos de atração para os polinizadores, por isso são polinizados pelos ventos. O que significa isso? Os estróbilos, eles não volatilizam substância para atrair polinizadores. Exemplo de polinizadores, alguns insetos, alguns pássaros. Tem um mamífero que é um polinizador por excelência nas florestas amazônicas, que são os morcegos, tá? Então, os estróbilos, eles não possuem elementos de atração. Eu digo os estróbilos aqui em gimnospermas, né? Para atrair o quê? Para atrair os polinizadores. Por isso, são polinizados pelo vento. A polinização do vento, pelo vento, é chamado de anemofilia. A anemofilia é o tipo de polinização feita pelo vento. Então, em gimnospermas e angiospermas, as flores são perfumadas, né? Qual é a razão biológica, qual a razão evolutiva do perfume das flores? Atraem os polinizadores. Por exemplo, tem especialistas que trabalham para a Natura, que trabalham para Boticário, para essas grandes empresas que produzem perfumes, que eles são pagos para entrar na floresta, porque eles têm um olfato muito bem trabalhado no sentido de perceber a volatilização das substâncias, dos odores das flores, porque muitos perfumes são feitos a partir dessas substâncias presentes nas flores, tá? Normalmente são substâncias, óleos essenciais, por exemplo, são substâncias voláteis que produzem o cheiro que atrai os polinizadores. Bom, as gimnospermas foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois não dependem mais da água para a fecundação. Tá? Briófitas são terrestres, pteridófitas são terrestres, só que elas dependem da água, ou seja, elas só conseguem sobreviver em ambientes de umidade alta. Você dificilmente vai ver briófita e pteridófita no deserto, ou você dificilmente vai observar briófita e pteridófita em ambientes cuja umidade relativa do ar é baixa. Abaixo de 50% não há condição, porque briófita e pteridófita precisam de água, né? A água é crucial para facilitar o processo da reprodução, processo da fecundação. Já as gimnospermas, não, definitivamente elas não precisam de água para o processo da reprodução. Precisam de água, sim, no solo, para conduzir através de osmose pelos vasos condutores de seiva bruta, que é o xilema, até as folhas para o processo da fotossíntese. Nós vimos que essas plantas, elas não produzem frutos, né? Elas produzem flores, produzem sementes, mas não produzem frutos. O embrião, seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação.
Então, essa proteção é contra a desidratação de que estrutura? Do embrião, né? Do embrião. Então, a semente ela vai proteger o embrião e essa semente ela tem reservas nutritivas, elas têm nutrientes que vão ser importantes no desenvolvimento da planta. Aqui a gente tem o ciclo de vida, o ciclo de reprodução clássico, né? É um modelo, pessoal da botânica, quando trabalha com fecundação, com reprodução de gimnospermas, sempre se utiliza o pinheiro, né? O pinheiro como um modelo para explicar. Então, aqui nós temos uma planta adulta, né? Bom, na planta adulta, ela vai produzir essa planta o estróbilo feminino e o estróbilo masculino, né? O estróbilo masculino, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar o gameta. O que é o estróbilo, gente? Só para a gente recapitular, é a flor. Só que a gente percebeu que as flores de gimnospermas, elas são flores rudimentares, ainda há pouco nós falamos. São flores que não têm um aparelho reprodutor, por exemplo, não tem ovário, né? Não tem pétalas. Tá. Então, em uma planta adulta, a gente vai ter o estróbilo feminino, né? E a gente vai ter o estróbilo masculino, vai ter as folhas. O estróbilo feminino, ele vai ficar esperando o quê? Esperando o gameta masculino que vem, o pólen, que vem protegido no pólen e que é passado de uma flor masculina para uma flor feminina através do quê? Através do vento. Por quê? Porque essas plantas gimnospermas, elas não produzem substâncias atrativas, elas não produzem substâncias aromáticas para atrair os polinizadores. Isso vai ser muito comum nas angiospermas, nas plantas que produzem flor, frutos e sementes. A gente vai observar isso em aulas futuras, né? Então, o gameta masculino, ele vai se formar onde, gente? Ele vai se formar no estróbilo masculino. E ele vai ser transportado do estróbilo masculino para o estróbilo feminino pelo vento. Lá vai, aqui embaixo a gente observa, aqui ó, vou dar uma riscada aqui, aqui exatamente onde eu risquei, já é o desenvolvimento do embrião. O que é o desenvolvimento do embrião? O embrião nada mais é do que aquela célula, aquele agrupamento, é um ser vivo que vai originar uma plantinha, vai originar uma planta de gimnosperma, tá? Então, essa semente, ela vai germinar e vai dar origem ao quê? A um pinheiro jovem. Então, observem que ali está o ciclo, ó. Aqui onde eu vou circular, nós temos uma planta adulta, né? Só para recapitular, para não esquecer mais. Nós estamos falando do mecanismo, do processo de reprodução e desenvolvimento, do ciclo de desenvolvimento, o ciclo de vida, o ciclo ontogênico do pinheiro do Paraná, e isso serve para as demais gimnospermas. Então, uma planta, ela vai ter o estróbilo feminino e vai ter o estróbilo masculino. É no estróbilo feminino que vai se dar a fecundação, ou seja, o gameta que é gerado no estróbilo masculino é conduzido através do pólen, ele vem dentro do pólen, ele é conduzido do estróbilo masculino pelo vento para o estróbilo feminino. Depois lá
no estróbilo feminino vai se dar a fecundação, depois vai haver a formação de uma semente, essa semente vai germinar para dar origem a uma planta adulta. Aqui tem uma imagem show de bola, né? Uma imagem nesse slide está muito legal. Eu vou explicar bem devagar para que todos nós possamos entender. Então, observem que ali em cima nós temos uma árvore adulta, né? Aqui onde eu vou fazer essa seta, que nós temos uma árvore adulta. Nessa árvore adulta, nós vemos que vão ter flores masculinas e flores femininas, ou seja, o estróbilo masculino, que estróbilo é a flor, né? E o estróbilo feminino. Bom, nesse estróbilo, dentro do estróbilo, vão ser produzidos o quê? Os pólens. Olha aqui, eu tenho aqui o estróbilo masculino, tá? E aqui tem um bocado de ponto que é o pólen. Qual a função do pólen? É que o pólen ele vai transportar o gameta masculino, ele vai proteger, está dentro do pólen. E esse pólen vai atingir o quê? A flor feminina, o estróbilo feminino. E vai formar a oosfera. O que é a oosfera? A oosfera é como se fosse o ovo, né? Já é a fusão, já é o zigoto, a fusão do gameta masculino com o gameta feminino, tá? Então, observem aqui, olha, tem o pólen, tá? E exatamente o pólen, ele vai penetrar aqui por essa abertura que eu vou circular aqui, ó, grão de pólen, e aqui está a palavra fecundação. Aqui é o momento do ciclo que vai ocorrer a fecundação, tá? E essa fecundação, ele vai entrar no tubo polínico. O tubo polínico, ele vai estar presente onde? Ele vai estar presente no cone feminino, no estróbilo feminino. Então, esse tubo polínico é por onde o pólen vai entrar. Ele vai entrar e vai fecundar o óvulo. A gente viu que não há, em gimnosperma, não há produção do ovário, mas o óvulo ele vai estar dentro do estróbilo feminino, aqui na base do cone, na base do estróbilo. O óvulo vai ficar lá esperando o quê? Esperando o grão de pólen que traz o gameta masculino. Então, a fecundação, ela vai ocorrer dentro do estróbilo feminino, como eu falei para vocês. O vento traz o pólen, e o pólen, ele adentra no túbulo polínico e vai fecundar o óvulo lá na base do estróbilo feminino. Ele germina, quando ele cai lá, ele germina e de dentro do pólen sai o gameta. E vai formar o quê? Vai formar uma semente. Então, quando o gameta masculino, ele fecunda o gameta feminino lá dentro do tubo polínico, lá na base, vai formar uma semente. E essa semente ela vai germinar e vai dar origem a uma nova planta, tá? Show de bola esse ciclo. Quiçá, em processos seletivos anteriores, eu cheguei a ver da FUVEST, dessas empresas que elaboram provas das universidades do Sudeste, da Universidade do Nordeste, por exemplo, são universidades fortes. Antigamente, na questão do Enem mesmo, caíam ciclo de vida, por exemplo, dos mais variados seres vivos, de parasitos e aí de planta. Então, esse ciclo ele é muito fácil de entender, né? É muito fácil de entender. A gente vai passar para vocês. Eu já estou com o material quase pronto para repassar o material com a sinopse de todas as aulas, o resumo de todas as aulas que nós já ministramos aqui. Tá, gente? E aí, para que vocês tenham uma base para estudar. Agora, eu sugiro
que vocês estudem por livros, né? Porque, assim, às vezes você vai estudar por esses resumos que a gente consegue baixar da internet, esses resumos, eles não estão completos. Eles não estão completos, eles estão incompletos, tá? Bom, aqui só para recapitular ali um estróbilo. Então, as gimnospermas, elas vão ter tanto o estróbilo masculino quanto o estróbilo feminino. Esse estróbilo feminino, ele vai ter o tubo polínico, que é por onde o pólen vai entrar e fecundar o óvulo lá na base do estróbilo feminino. É uma viagem, é algo assim, negócio fantástico, interessante. Bom, na aula que vem, a gente vai começar as angiospermas. As angiospermas, elas são as plantas ditas as plantas superiores. São as plantas que atingiram o mais alto grau de desenvolvimento, que apresentam flores, frutos e sementes. Aí na nossa tela interativa, nós temos aí angiospermas e temos vários exemplos de frutas, né? Temos ali o abacate, a uva, maçã. Então, todas as plantas que produzem frutos, elas são classificadas como as plantas angiospermas. As plantas angiospermas são as plantas ditas mais evoluídas, são as plantas que atingiram o mais alto grau de especialização, de desenvolvimento, né? Então, elas produzem flores, frutos e sementes. Então, na próxima aula, nós vamos começar pelas angiospermas. A ideia é terminar para que a gente avance dos conteúdos que estão planejados para o Enem e para o concurso, os concursos que virão. Então, tenham todos um bom final de tarde, uma excelente noite e até a próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Tchau!